Nós estamos aqui no Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro, em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, fechando uma etapa, né, bastante interessante. Eu nem falei bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque como isso vai estar gravado, e vai estar nas nossas redes sociais, vai para o nosso canal do YouTube, vai estar no site. Então vai ter gente que vai ver de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, então já está todo mundo cumprimentado. Na realidade, o Instituto participou do edital 01-2024, que gerou o termo de cooperação 57-2024, onde a gente combinou e compromissou com o Conselho Regional de fazer uma série de podcasts. Foram 13 eventos e essa mesa redonda, que na realidade ela vai além dos podcasts, a gente também está aproveitando para tratar um pouquinho das outras atividades que nós tivemos aqui. E à medida que quem for nos vendo e ouvindo, vendo e ouvindo, vai perceber que tem as pessoas que participaram, tem os profissionais associados da casa, tem o representante do CREA, tem os nossos amigos. A gente fez esse ano o 24º Loft, um patrocínio do Sistema Inove ATM, concomitante com a 12ª Expocigra. Então, a gente teve ocupando espaços distintos com eventos ao mesmo tempo. Isso é importante porque aqui nessa roda de conversa a gente está falando com profissionais, está falando com colegas, está falando com parceiros. Então, eu vou estar mediando essa prosa, ouvindo um pouquinho de cada um que esteve com a gente. Eu vou começar com o Wellington, que é da inspetoria do CREA aqui, foi nomeado pelo presidente Marcos Gervásio, seu representante no Loft, e foi quem fez, junto com o presidente Cláudio, ex-inspetor-chefe do CREA, o podcast que tratava especificamente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e a gente falou muito lá das vantagens de tudo que tem. Então, sua palavra, como é que você viu esse ano, esse processo todo, o podcast, o Loft? Deixa a sua palavra conosco aqui, a sua avaliação, também de associado e registrado. Pessoal, então, em nome do presidente do CREA-MG, Marcos Gervásio, e do nosso inspetor Reinaldo Ribeiro, eu tive o prazer de ser nomeado pelo presidente do CREA para representá-lo no Loft e ATM. E para mim foi muito, eu posso dizer, muito bom, magnífico, porque a gente viu várias atividades ocorrendo lá, várias palestras, algumas palestras que me tocou muito. E hoje, o CREA, ele busca o quê? A interação entre os profissionais de todas as profissões. A engenharia, a agronomia, as geociências, os designers, que eles possam estar o quê? Agregado no sistema. E o nosso sistema está fazendo o quê? Fiscalizações, fiscalizando o leigo. Isso é muito importante. Junto com o IATM, a gente traça estratégias para fazer as nossas blitz em Uberaba e na região. Então, só trazer um número para vocês aqui. Esse ano de 2024, nós tivemos 60.770 fiscalizações em 853 municípios de Minas Gerais. E tivemos 15.122 autos de infração. E 74% foi para o leigo, que representou 11.206. Então, o CREA ele quer defender a engenharia, os profissionais da engenharia. E lá no Loft foi feito várias palestras que vieram de encontro ao que o sistema quer, a melhoria do nosso profissional, ele profissionalizar, ter palestras de qualidade. Nós temos aqui parceria com o Instituto de Engenharia, algumas pós-graduações que foram feitas, cursos de extensões. Então, nós temos que trazer esse profissional para cá. E cada um de vocês aqui representa o sistema. Então, Karim, nós temos que valorizar o profissional. E o sistema tem para o ano que vem um investimento de quase 6 milhões de reais para eventos como Loft e ATM. Então, nós temos verba lá que vai patrocinar eventos de todas as instituições de Minas Gerais. E o IATM,
tem as portas abertas lá em Belo Horizonte, tem a chave lá de BH. Onde a gente chega e fala, eu sou de Uberaba, abre-se as portas lá no CREA-MG. Então, eu estou aqui honrado em participar. Sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, e estou à disposição dos senhores. Para alguma denúncia, pode me falar. Carim? Como nós estamos com o microfone só, eu vou ficar em pé, porque acho que fica mais fácil distribuir. Estou de costas? Não tem problema não. Câmara, olha para mim, estou de lado aqui. Então, na realidade, é o seguinte, agora eu não sei se eu vou seguir a sequência, mas estamos aqui com o nosso diretor do Instituto de Engenharia, o Carlos Magno, praticamente participou de tudo, né? Participou do Loft, participou das palestras, participou do curso de oratória, participou dos eventos que a gente finalizou, viu gravar podcast, está aqui nessa mesa redonda final. E aí, Carlos Magno, é o primeiro ano da gestão do Cláudio, é o primeiro ano que você está como diretor. Como é que você viu todo esse processo nosso aqui? Boa tarde a todos, meu nome é Carlos Magno, sou, além de design de interiores, engenheiro civil também. Estou aqui agora, fui convidado pelo Cláudio a fazer parte da diretoria do Instituto de Engenharia, que eu sou associado aqui já acho que há 3 anos, né? E nisso também me deu a oportunidade de ser conselheiro do Contur e também sou representante do CREA no Ministério das Cidades aqui. E o que eu via nessa nova direção do Cláudio é algo muito dinâmico, porque além de todos esses eventos que ele tem promovido para nos aproximarmos mais, para nos unirmos mais, temos a oportunidade também de conhecer outros profissionais de outras áreas, que isso acho que enriquece muito o nosso conhecimento, não só como engenheiros, mas como empreendedores também. E tivemos vários cursos bons aqui para nos fazermos, ficarmos um pouco mais afinados no nosso dia a dia. A gente adquirir experiência, a gente adquirir mais conhecimento e melhorar a nossa capacidade profissional. Então, eu acho que esse primeiro ano de gestão aqui do Instituto, com o apoio do CREA, é de suma importância para que todos nós possamos nos evoluir na nossa profissão e na nossa cidade e na nossa região. E agradeço o carinho, agradeço a todos vocês pela oportunidade. Bacana. Bom, ao lado do está o nosso Rich, que eu conheci há 250 anos atrás, quando ele chegou em Uberaba, professor, hoje também nosso associado, nosso diretor. Participou de uma comissão, e é importante que a gente siga o seguinte, a gente faz as parcerias com o CREA, mas isso não impede que outros eventos aconteçam. Então, esse ano mesmo, teve o Trilhas, o presidente do CREA teve aqui esse ano 3 vezes. Quando você fala do Instituto de Engenharia ter as portas abertas, a posse foi em 1º de março, ele estava presente, depois voltou mais 2 vezes. Porque esse ano a gente teve aqui também a reunião dos conselheiros, em outubro, né? E ele teve nesse projeto Trilhando, acho que é Trilha do Futuro, que é para recém-formado até 5 anos. Então, nós tivemos uma gama de eventos aqui. Então, hoje, os profissionais do sistema têm mas focando nas nossas atividades, Rich, como é que foi o ano? Você fez parte da comissão institucional, que cuidou de alguns assuntos de interesse. Inclusive, você está do lado do Hugo e do Carlos, que vão falar, até pediria, que é o assunto das rodovias. Por quê? Além de ter esse tema de um podcast, as concessões, o CREA se envolveu muito na 381, o presidente Marcos Gervásio atuou diretamente. Então, esse podcast que foi gravado, esse tema 262-050, mais a 262, é um assunto que está sendo levado diretamente ao presidente. Esse podcast é um que, inclusive, vai ser colocado direto para ele, porque a gente quer que ele compre a briga, qualquer que seja ela, mais tarde ou mais cedo, com concessão já feita ou não, porque a gente não pode deixar o assunto, a gente concluiu lá, que não pode ficar 5 anos esperando uma próxima reunião da NTT, porque nada acontecerá, certo? Rede. Exatamente, senhores, e os que estão assistindo o nosso podcast, enquanto membro da Comissão de Relações Institucionais, juntamente com os colegas Carlos e Geraldo, nós participamos de diversas atividades e, em relação às rodovias,
em meados deste ano, teve uma reunião participativa em Uberlândia sobre a revisão quinquenal da concessão da BR-050, trecho Delta Cristalina, a concessionária Eco 050. Essa reunião participativa, nós, em nome do Instituto, colocamos várias propostas lá. Ao todo foram listados 46 pleitos nessa reunião participativa, e recentemente teve uma audiência pública em Uberlândia também, na qual, enquanto representantes do Instituto, estivemos lá presentes, e desses 46 pleitos, Uberaba foi contemplada nessa revisão quinquenal, para participar aqui aos presentes e quem está assistindo, em 3 pleitos. Então, o Instituto se fez presente nessa questão da revisão quinquenal do contrato, e são temas importantes que, em relação à travessia urbana dessas BRs em Uberaba. Nós temos problemas graves aqui, que tem um conflito com o trânsito local, com o trânsito da rodovia. Então, tem algumas soluções sendo estudadas em conjunto com diversos colegas aqui presentes e junto à NTT e à concessionária. Então, foi um ano bastante produtivo. O nosso colega Carlos vai falar em relação às outras ações que nós tivemos aí nessa comissão. Certo? Bacana. Eu acho que tem um fato a ser ressaltado aí, que é bom a gente chamar a atenção. Você pode... No podcast que a gente fez com o pessoal, que a gente estava falando das mudanças climáticas, da geologia, quem participou de podcast que eu acabei conduzindo, os podcasts, eu sempre faço uma pergunta, deixo uma pergunta final, que é o que eu devia ter te perguntado que você não respondeu. Então, nós vamos explorar, porque os paralelos são os mesmos. E aí, o professor, o nosso amigo que está aqui falou comigo assim, precisa do poder público estar mais participativo, interferir mais na ocupação do solo. Na verdade, nós estamos falando de ocupação do solo, e nós vamos entrar nisso. Aí eu falei, olha, quando a técnica sobressai, e aí nós lembramos de uma reunião que teve aqui, que primeiro a gente não fez nada contra ninguém, a gente fez par e passo. O poder público foi chamado, acompanhou. Nós tivemos a reunião aqui, nesse espaço, onde estava talvez o secretário de planejamento dos últimos 25 anos de Uberaba, para não deixar... Né, tinha de todas... Porque eu falo que o secretário é aquela pessoa que trabalha, atende a sua cidade através do convite de quem está eleito. Então, estavam várias tendências políticas, mas os técnicos e o consenso. Né? Então, quando a técnica sobrepõe, às vezes, a matiz política, o resultado é sempre da melhor opção. Então, eu acho que um dos exemplos interessantes desse projeto esse ano é que a gente participou aqui, desde o ano passado, em reuniões, lá no início, quando começou a se falar nisso, houve uma mobilização muito grande. Eu acho que não foi por falta de participação da sociedade civil, do poder público, que a coisa não aconteceu. Né, o Hugo está aí do seu lado, agora ele está me olhando assim, e com certeza vai dar uma pancada. Não, mas aí é o seguinte, nas audiências públicas o Instituto teve presente e a Prefeitura Municipal teve também, né, no sentido de que um foi puxando o outro, naquela condição de que nós, enquanto sociedade civil, trabalhamos juntos com o poder escolhido, eleito, para tentar as melhores soluções. No podcast isso ficou meio claro, não foi por falta de tentar. Talvez a NTT não ouviu os clamores públicos de modo geral. Essa é a sua impressão também, que teve nas audiências, teve reunião aqui? Houve uma mobilização consistente, talvez não tenha havido sensibilidade da nossa agência regulamentadora? Provavelmente, né? A sociedade organizada aqui, muito bem colocado por você, Karim, entrou bastante unida nessa questão, né, lutando por Uberaba, né, em relação a essa questão da travessia urbana, independente, né, do viés político ou da gestão. Nós também estamos junto à Prefeitura Municipal e à Universidade também, então todas essas forças se uniram para trazer uma melhor solução, né, para Uberaba. Mas em relação a agência nacional realmente fica limitada, né, aos interesses, talvez uma força política maior, externa, uma questão de representação no legislativo estadual ou federal, que eu acho que falta para Uberaba para trazer um pouco mais de força aos pleitos da cidade. Né? Beleza. É isso?
O Hugo esteve no podcast. É isso? Nós trabalhamos direitinho. O que Trabalhamos. O Hugo, inclusive, participou, né? Olá a todos, né? Como a gente não sabe o horário que as pessoas vão olhar. Só complementando um pouco o que o Rit falou, nós trabalhamos tanto na parte de infraestrutura rodoviária que atende a cidade de Uberaba, mais especificamente a 262 e a 050. E até nós estamos finalizando para a engenharia o fim de ano de uma forma triste, com o advento que houve em Tocantins, com os acidentes que houveram nas rodovias brasileiras, em Minas Gerais, na BR-116. Não só a NTT, mas a sensibilização de outros órgãos. Nós fomos ao Ministério Público, nós fomos ao Tribunal de Contas da União, nós fomos, e todos os políticos da cidade, independente da matiz política, como o Karim, não fomos bem-sucedidos. Isso entristeceu bastante a gente. E o que está acontecendo na infraestrutura brasileira demonstra isso. As premissas que estão sendo usadas na nossa infraestrutura, em não querer investir, em investimentos baixos, pouco investimento em segurança, na manutenção rodoviária, na duplicação. Acho que está passando a hora de, talvez, já aproveitando a oportunidade, já começamos a cutucar a vara numa cobra maior, de lançar um programa chamado Duplica Brasil, que é impossível um país como o Brasil, que usa a infraestrutura rodoviária no transporte das suas riquezas, continuar tendo a maioria da sua quilometragem em pistas simples, tendo colisões frontais. Isso é uma coisa absurda no século XXI. Então, acho que está na hora da gente começar a se mexer e ampliar esse movimento. Eu não entendo como é que a gente não conseguiu nada de resultado. O Rit acabou de falar de 46 pleitos feitos na BR-050, nós tivemos 3 atendidos. Isso é ridículo. Não tem outra palavra para falar. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para encerrar o ano com uma cobrança forte, uma cobrança veemente em defesa da técnica, em defesa da engenharia, e não cortar os recursos de investimento. O que está acontecendo, entendeu? O custeio está gigante, as contas não fecham. Nós pedimos, pelo amor de Deus, a engenharia está pedindo investimento, melhoria. Nós estamos no século XXI, minha gente. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para fechar o ano cobrando para que haja mais ação em 2025. Obrigado. Hugo, nesse projeto da 262 que foi concedido, quando a gente fez o podcast, você listou pelo menos 3 itens que são gritantes. Né? O estudo de tráfego, que foi feito durante a pandemia, portanto, sem veículos, foi um. A amarra do preço do fundo para o início, ou seja, definiu-se o valor do pedágio a ser cobrado e veio-se definindo a parte técnica, ao invés da parte técnica ser melhor aproveitada. E, efetivamente, a falta de sensibilidade no final, né, porque foi demonstrado isso, que eles revissem, tivessem a tranquilidade de rever os estudos, porque a região toparia ter um pedágio mais caro desde que tivesse a segurança. E foi comparado ir para BH a partir de Uberaba e ir para São Paulo a partir de Uberaba. O acesso à capital do nosso estado é completamente diferente do acesso à capital do estado vizinho. É isso, os pontos que mais chamaram a atenção da parte técnica, aquilo que são sim, visíveis. Você falou da ponte, uma ponte construída nos anos 60, que foi orgulho nacional, porque foi o segundo vão livre, maior do mundo. Uma ponte protegida. E aí fica assustado, porque o DENIT disse que naquela condição tem 712, e que não são 20% das pontes nacionais. Quer dizer, só isso daria uma situação. Mas voltando para a estrada, né, e ali não deixa de ser, porque ele ligava, inclusive, a passarela. Tinha gente transitando ali, porque quando ela liga 2 estados e 2 cidades, a ponte que sofreu o problema, teve carro, teve óbito, e com certeza gente que estava atravessando. Mas os pontos que mais deixaram indignados a engenharia, o Instituto de Engenharia, o seu corpo de profissionais, de associados, de registrados no Conselho Regional, esses são os pontos que mais chamaram a atenção pela aberração técnica? Eu acho que tem mais pontos aí. Eu acho que como esses 3 pontos seriam talvez os que mais
ressaltam aos olhos. Porque tem outros pontos importantes, quando você faz um estudo de segurança, entendeu? Principalmente nos pontos onde tem maior índice de acidentes, às vezes precisam de obras específicas nesses pontos, como, por exemplo, você consertar o raio de uma curva, ou você melhorar uma rampa. Não é só o estudo econômico, é um estudo de segurança também. Obra de segurança demanda recursos. No caso aqui do nosso anel rodoviário, se você estudar o manual de travessias urbanas do DENIT, o Uberaba já passou da hora do anel rodoviário, ele é simplesmente ignorado. Então, assim, a técnica foi realmente assim, é uma conta feita de trás para frente. Eu entendo perfeitamente, se a gente faz um projeto numa casa linda, com piscina, e eu não tenho dinheiro para botar a piscina, mas vou fazer a casa, é compreensível. Mas a partir do momento que você começa a deixar de fazer obras de segurança, de melhoramentos, não estou falando de obras supérfluas, eu estou falando de segurança. Uma casa sem quarto, sem banheiro, exato, e sem então, cozinha assim, não é uma casa. Nós estamos falando disso. O clamor que eu estou fazendo é um clamor pela vida. Não é só pela engenharia, pelo fato da gente ser engenheiro. Nós estamos no século XXI. Nós estamos com portos da década de 60 e de 50 do século passado. Nós somos o maior produtor de alimentos do mundo. Desde a proteína animal até a parte de grãos. Como é que a gente não está investindo na nossa infraestrutura? Nós temos que cuidar dessa infraestrutura. E essa é a nossa riqueza. E um programa de investimento em infraestrutura também é um programa de geração de emprego e renda, que é o que a gente precisa. Eu acho que a gente tem que ter menos assistencialismo e mais investimento. Então, eu estou aproveitando essa oportunidade para deixar uma cobrança para as pessoas que entendam essa cobrança. Não é uma cobrança política, por favor. É uma cobrança em prol da vida e do desenvolvimento brasileiro. Eu entendo o seu lamento, e nós falamos disso no podcast. Importante para quem está nos vendo e ouvindo é que a gente está fazendo uma síntese do que foi o ano das nossas várias atividades. O Hugo e o Delfino dividiram um podcast onde a gente tratou especificamente desse assunto. E em quase todos os podcasts que nós fizemos, está claro que a engenharia tem solução para tudo. Não usa porque não quer. Inclusive tem vídeo circulando, com o episódio da ponte, onde o cara fala, dava para fazer o reforço com a ponte funcionando. Engenharia tem solução. Então, talvez o que a gente está pedindo é que as boas decisões políticas, quando elas convergem para a área técnica, a chance de dar certo é maior. Não tenha dúvida disso. Então, é só isso. A gente não está falando nada demais. Nós estamos, inclusive, discutindo política. Nós estamos falando o seguinte, a engenharia nacional está preparada para dar resposta a todas as necessidades em todas as áreas. Né? A gente vai rodar essa roda de conversa. A engenharia e vamos chegar sempre na parte foi da mudança climática, que é o seguinte, não, está aí, dá para fazer tudo, mas é só a gente planejar, usar os recursos. Se dá para usar a água de maneira racional para não faltar, não é ponte, não é estrada, gente, que a engenharia não está preparada. Eu penso que o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma finalização de um processo, numa roda de conversa de profissionais, aonde que está se buscando cada um falar naquilo que a gente fez aqui e que é um alerta para todos, porque isso aqui vai para o mundo, vai estar gravado, vai estar no YouTube, vai estar para todo lado, vai estar no site. Ou seja, nós efetivamente estamos suscitando que as pessoas pensem e conheçam, né, que a gente tem solução e, portanto, tem condição de dar respostas para evitar essas tragédias que a gente tem visto nas nossas rodovias. Não entenda isso como uma cobrança política, eu não quero deixar isso como uma cobrança política, mas é uma cobrança de política de Estado, é uma cobrança de Brasil, independente de coloração política, é uma cobrança de Brasil. Vamos cuidar do nosso país. Beleza. Delfino, e aí? Você também participou disso e de outras coisas. E aí, como é que... Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer, até pegando Podemos falar do gás também, das obras que estão vindo para cá, que foi inclusive falado na audiência, que tem investimento previsto para Uberaba, que vai chegar primeiro, ficar pronto antes do mínimo da duplicação, da concessão. Exatamente. Mas eu queria pegar uma carona do Hugo aqui,
eu assisti uma roda de conversa com o presidente do CREA, né, o Vinícius Marquesi, Tu confere? na Jovem Pan. Então, eu achei interessante. E é exatamente isso que o Hugo está dizendo. Então, ele falou assim, que a engenharia está sendo esquecida pela a política. Então, o que está acontecendo, né? Eu percebi, os jornalistas, todos os jornalistas, foi uma entrevista muito boa, porque ninguém questionou nada. Aquilo, eles ficaram em silêncio, ele foi falando, exatamente isso, que está chegando um momento que a engenharia vai ter que retomar de novo, a engenharia, a arquitetura, né? Para os nossos políticos ouvirem os engenheiros, né? Então, eu achei interessante, tem um ano que eu estou aqui no Instituto, né? E o carinho até que me convidou para estar aqui, eu estou gostando demais, né? Porque nós tivemos participações muito proveitosas, né? Eu encontrei assim, um instituto, aqui tem uma qualidade técnica muito grande, ela precisa ser ouvida, como o nosso presidente do CREA levantou, né? Então, eu percebi assim, algumas iniciativas muito ousadas até, né? Bastante ousadas, né? Então, essa participação nas concessões rodoviárias, né? Com participação ativa, né? Incisiva, pragmática, falando as verdades, e até que culminou com um documento que foi mandado e está insistindo, como o próprio Hugo disse, né? Então, eu penso que isso aí é a engenharia e a arquitetura mostrando, né? Porque quando a engenharia e a arquitetura estão na frente, as ações políticas são melhores, né? E outra participação que nós tivemos aqui, até o Geraldo, ele não pôde vir, né, nessa nossa roda de conversa. Ele é o diretor, né, do Departamento de Relações Industriais, o Rit e eu, então a gente participou de algumas coisas que eu achei bastante interessantes, né? A primeira, que nós, como você disse, aí, nós participamos desse debate sobre a 262, e eu percebi assim, que Uberaba está unida tecnicamente e está envolvendo a classe política. Aquilo que a cidade quer é o que os técnicos, não os engenheiros, mas todos os técnicos da área médica, da área de engenharia, toda a tecnologia, né? Então, eu percebi assim, que a cidade parece que está ouvindo os técnicos e levando isso para frente. Então, nós participamos aqui da formulação, né, da própria sabatina, né, que eu achei muito interessante. O departamento participou da elaboração da sabatina com os candidatos a prefeito, e eu assisti 3 sabatinas. A nossa foi de uma qualidade muito boa, coisas assim que foi reivindicada assim, com bastante pé no chão e com muito pragmatismo, a realidade, né? E também, por último, né, nessas participações aí, eu achei interessante que o Instituto está sendo visto, né? Ele já é muito bem visto, mas o pessoal já começa a conversar. Mas a turma lá está trabalhando mesmo, né? E, finalmente, eu só gostaria de agradecer. Tem um ano que eu estou aqui, eu estou gostando demais de participar, porque é a engenharia e a arquitetura, né, e outras áreas também, dando a sua opinião. Porque até eu nessa entrevista que o nosso presidente deu, achei interessante, né? Então, nós estamos aprendendo pelo sofrimento e não pelo conhecimento. Isso não se admite mais, já tem o conhecimento. Ele deu aquele exemplo lá do Rio Grande do Sul, né? Então, aí você vai ver a engenharia, o projeto é muito bom, mas não teve continuidade, não teve padronização, não teve isso, não teve aquilo, a manutenção. Então, quando deu a enchente, as comportas estavam fechadas, as bombas não estavam funcionando. Então, é isso aí. O Instituto tentou, no passado recente, mostrar à cidade de Uberaba a importância da inspeção. E foi um pega para capar, muita gente achando, vocês vão lembrar isso, nós estivemos fazendo trabalho junto à Câmara na época, e é importante nessa nossa roda de conversa que a gente vai falando dos eventos, o Instituto participa muito dessas coisas. E o pessoal achando que era uma reserva de mercado, e não entendendo que inspeção não tem nada a ver com o sinistro. A ponte que caiu,
caiu, morreu gente. No sinistro, vai se apurar a responsabilidade. E, às vezes, se tivesse fazendo inspeções periódicas, tivesse atualizando, né, uma ponte dos anos 60, que tem algumas coisas, a carga que trafega lá hoje é muito maior do que foi calculada na época, por aí vai. Então, é importante que fique claro aqui para todo mundo que a gente está falando das diversas áreas das engenharias, da agronomia, da geociência, do design, da arquitetura, no sentido de pegar todas as atividades que nós fizemos, o Instituto, como parceiro do CREA, talvez por isso que o CREA usa muito a gente, porque nós estamos na ponta falando com a comunidade, falando com os profissionais, levando esse tipo de informação e mostrando que o sistema está indo muito além, tanto o Instituto como o sistema está indo muito além de ficar fazendo uma reunião aqui enclausuradinha. A gente está indo, mostrando a cara, abrindo eventos, falando que a gente veio, mostrando a importância da técnica e dizendo o seguinte: aonde a técnica chega primeiro, com certeza a qualidade de vida é muito melhor e a manutenção da vida, usando a expressão do Hugo, é claro. Só para finalizar, nós também, é muito importante ressaltar, né, nós fizemos visita, quer dizer, relações institucionais, né? Nós começamos primeiro pela prefeitura, né, vieram vários secretários aqui mostrando os planos, foram debatidos aqui vários assuntos, né, de interesse da engenharia, então foi muito importante, né, uma aproximação muito grande do Instituto. Todos os secretários de áreas afins do Instituto de Engenharia e Arquitetura Mineira estiveram aqui. E, às vezes, mais de uma vez. Né? O secretário de Planejamento, recentemente, teve, inclusive, uma oficina, uma audiência pública do plano diretor, foi aqui. A Companhia de Água, o Codal, teve aqui no início do ano, a gente definiu drenagem, os critérios da drenagem para Uberaba, ou seja... Mobilidade, plantio, tem um projeto de arborização, passou por aqui. A gente conversou com a Celi, lá da Codiub, ou seja, nós não deixamos de atender nenhuma das nossas áreas, né? Ou seja, a casa está aberta para boa discussão técnica. O Instituto não tem posição política partidária, que é, inclusive, também uma posição do CREA. O CREA não tem uma posição política partidária, mas, obviamente, sabe da importância desse tipo de evento, de roda que a gente participa, porque marca posição no sentido de contribuir para a cidade. Então, acho que isso é claro. Nós não estamos falando de partido A, B ou C, não estamos falando de direita, de esquerda e de centro, nós estamos falando de engenharia. Certo? Isso aí, contribuindo para o plano da cidade, né? Beleza? Vamos lá. E aí? Olá a todos. Estar presente aqui no Instituto é uma satisfação enorme, né? Eu considero ainda um recém-formado e estar ao lado de pessoas tão capacitadas aqui com certeza, um aprendizado cada dia mais, né? Eu que fui aluno do professor Hit, que é um excelente profissional, e hoje está sentado aqui numa roda com ele, é uma satisfação muito grande. Eu participei aqui de muitas palestras, alguns cursos, fiz uma pós-graduação do IATM com parceria com o CREA. Então, estar presente como associado aqui é um crescimento profissional muito grande, né? Toda vez tem uma oportunidade de você estar aprendendo algo diferente. Eu resumo esse ano de associação aqui em, se fosse falar de uma palavra, foi conhecimento. Bacana. Importante isso. Rafa? Bom, primeiramente, quero agradecer o convite, né? Convite não, sempre que o cara imposta alguma coisa, eu já falo que é convocação. Muitas das vezes eu paro o que eu estou fazendo, a gente arruma algum lugar na agenda para poder estar aqui. Como o Vinícius disse, está ao lado aí de pessoas com uma carga de conhecimento aqui, que eu não tenho nem palavras para mencionar. Também me considero um recém-formado, tenho 3 anos de conclusão de curso. Tenho alguns cursos na área de gestão de obras, residenciais principalmente. E se eu fosse definir o Instituto e o que aconteceu esse ano aqui, até um pouquinho antes, antes um pouco da eleição do Marco Gervásio, que foi quando eu me tornei associado, é acolhimento. Tanto a antiga gestão do Instituto, principalmente a atual, não é porque hoje eu ocupo também um cargo de diretoria, mas Karim, Carlos Magno, o Rit, que também foi meu professor, vários de vocês aqui que eu vejo gente, em várias... o Rit foi professor do Major Destaque, então vocês não assustam, não.
E o Hugo foi professor do ritmo, mas vamos mais. Ter a noção do conhecimento que a gente tem aqui. Enfim, estar junto dessas pessoas, ser bem recebido, ser bem tratado, palestras com conhecimento também, curso de oratória que eu tive o prazer de fazer também, participar dos eventos, o 24º Loft, as nossas festas internas também, que também tem muita coisa a agregar. Né? Tem muita coisa é importante a agregar. criar companhias. Exatamente, network principalmente. Quem não conhece pessoas não chega a lugar nenhum, sozinho você não vai a lugar nenhum. E eu sei que está recém-formado, está recém-chegado. Você acha que as parcerias que a gente tem feito via os chamamentos públicos e os patrocínios com o sistema, notadamente com o CREA, tem refletido aqui, não tem? A gente tem conseguido trazer muita informação boa, tem conseguido através do apoio do Conselho. Sim, No workshop que teve junto com o 24º Loft, a gente teve palestras de todos os tipos, muito vários Ao longo assuntos. do ano aqui, dentro do primeiro chamamento que a gente ficou de fazer 3 palestras técnicas que nós tivemos, acho que o Instituto está trazendo muita informação, as pós-graduações, como foi lembrada, ou seja, já de um tempo para cá, eu acho que a gente tem conseguido quebrar essa distância, Quebrou a a eventual barreira que a gente tinha em relação ao Conselho, de achar que o Conselho estava lá, olhando para a capital e não olhando para o interior, e lembrava da gente 2 vezes por ano. Na hora de cobrar anuidade e na hora de vir aqui. E dar multa. Acho que já avançou a visão muito. Que a maioria dos profissionais essa etapa já tem. ficou, não já? Acho que nós já podemos dizer que hoje o Conselho é realmente um parceiro que nos ajuda nessa... Com certeza. E eu vejo como para a gente poder estar alcançando, aí, principalmente no próximo ano, são vários profissionais, né, que estão à deriva aí no mercado. Eu mesmo passei aí 2 anos sem conhecer o Instituto, com aquela visão passada do CREA, né, que só serve para cobrar anuidade e dar multa. Então, a partir do momento que você entra no ambiente, que você começa a conviver com as pessoas, você vê que tem mais coisa agregando, que vem conhecimento, que vem palestra, que vem evento. Esse ano mesmo foi uma enxurrada de coisas. Então, eu saio aqui, termino esse ano com sensação de ter sido acolhido por todo mundo. E espero aí que, principalmente, quem está vendo aí, vão assistir os podcasts, quem vai assistir essa roda de conversa aqui, seja engenheiro, seja arquiteto, designer, qualquer área, dá um pulinho aqui, conversa, vem uma terça-feira para a gente, assiste uma palestra, às vezes nem é palestra, às vezes a gente senta do mesmo jeito aqui, tema ali, vai bater papo, sai um assunto de uma ponte aqui, de algum evento que aconteceu ali, e enfim... Conhecimento nunca é demais e... A gente está buscando a valorização profissional. Acho que esse network, que acaba sendo uma roda de conversa, um relacionamento. Nem todo mundo conhece todo mundo, a gente vai conhecendo a visão de todos, né, e vai melhorando, vai valorizando mais o profissional. Acho que a gente consegue cumprir, inclusive aqui hoje, o objetivo que a gente propôs a fazer na parceria, que é um profissional mais seguro, mais próximo, sabendo que tem um lugar para ele... Né, o profissional completar tecnicamente, mais profissionalmente, na parte pessoal, porque é legal, né? É um lugar que dá para trazer família. Exatamente. Todos os eventos nossos, a gente está com as famílias, né? Nossas esposas, inclusive, se conheceram nesses eventos. Exato. Esposas, filhos, enfim. Creio que seja isso, para resumir o meu ano aqui, em relação ao Instituto, e desejar para todo mundo aí um próspero ano novo, que 2025 aí seja de mais sucesso para todos. Você quer ficar para o final? Você quer... Tá, vamos falar com a agronomia. Minhas primeiras palavras são para parabenizar o Carim e o Cláudio, né? O Carim e o Cláudio por essa brilhante iniciativa de dar oportunidade num podcast de fim de ano, né? Até aproveito para cumprimentar também o Gervásio, que é o nosso presidente do CREA, lá em Belo Horizonte, desejando para ele e para todos nós aqui um 2025 cheio de realizações. As minhas atividades são mais de uma engenharia independente, embora muitos projetos nós fizemos aqui em parceria com a IATM, como, por exemplo, o SOS Rios de Uberaba, em que propusemos a revitalização por completo, integral, do Rio Uberaba.
não só da APA do Rio Uberaba. A APA do Rio Uberaba representa 20% da bacia e nós precisamos de revitalizar a bacia como um todo. Eu gostaria de narrar rapidamente alguma coisa dessas atividades independentes de consultoria que estão sendo dadas em parceria com a CITA, cuja matriz é em Uberaba, e o importante disso que é a segurança alimentar. E o mundo está precisando de segurança alimentar, está precisando das engenharias todas, inclusive para a reconstrução, inclusive nesse desastre que houve no Rio Grande do Sul, a própria Abraei e os engenheiros daqui do IATM, nós todos unidos fizemos um trabalho de reconstrução propondo medidas mitigadoras, né, porque depois que acontece o acidente tem que ser medida mitigadora. Mas em trabalho do exterior, que eu acho que é interessante o IATM e o próprio CREA se aproximar da CITA, né, CITA é o Centro Internacional de Transferência de Tecnologia para a África, porque é um tema da segurança alimentar, né? E Uberaba, a nossa região aqui, é expert nisso. Uberaba é o maior produtor, é o município maior produtor nacionalmente de cana-de-açúcar. No estado é grande produtor de soja, de milho, de sorgo. Isso significa que tem cenoura, alta e altíssima batata, tecnologia para ser oferecida, para ser intercambiada com países em desenvolvimento, aonde necessita fortalecer e apoiar a segurança alimentar. Então, essas coisas eu acho que são, todas elas, muito importantes, e eu tenho alguma experiência, porque tenho 50 anos de profissão. Ainda o Delfino estava brincando comigo ali, que viu eu recebendo o diploma lá de 50 anos, lá na Universidade Federal de Viçosa. Então, veja bem, eu acho que... Não, viu a foto. Você viu a foto dos 50 anos, né? Você não estava lá quando ele formou, não, tá? Então, eu acho que não só o Instituto, o IATM, quanto o CREA, né? E cada um de nós aqui tem muito a contribuir para a sociedade com a experiência aqui. É um banco, né? É uma usina que poderá gerar muitos e muitos projetos e realmente colocar o Uberaba cada vez mais numa posição de vanguarda. É isso que eu gostaria de dizer e desejar a todos um feliz 2025. Beleza. Agora nós vamos ouvir o Gilvan. O Gilvan é um parceiro da casa. O Gilvan não é engenheiro, né? Mas o Gilvan é um homem de tecnologia, que esteve conosco aqui esse ano, trouxe uma tecnologia, junto com o nosso diretor e associado, o arquiteto Guto, chamado de Guto, que falar outro nome ninguém vai conhecer. Ele gosta da publicidade, então, Guto Oliveira. O Gilvan trouxe uma tecnologia para nós, mas esteve muito próximo da gente em alguns eventos, certo? Primeiro, quero agradecer a oportunidade, carinho, muito agradecido. A parte mais desafiadora do profissional, somente da área técnica, chama-se network. Essa é a parte mais desafiadora, porque o profissional da área técnica é tão focado na área técnica que ele foca de uma forma que esquece que todo mundo que está ao lado dele necessita saber o que ele faz. Então, a primeira coisa que eu sempre comento, você vai num evento e diz assim, todo mundo se conhece? Aí a pessoa, todo mundo se conhece. Existe uma diferença em palavras chamada network e happy hour, né? Então, se você vai num canto e está junto de amigos, aquilo ali é happy hour, tá certo? Se você está num canto e você conhece falar com uma única pessoa, aquilo é network, tá certo? Muitas vezes as pessoas são surpreendidas quando você diz assim, estou precisando vender uma casa, eu não sabia que você era vendedor, ou você vende. Então, muitas oportunidades faltam, porque as pessoas, elas têm a dificuldade de falar. E como é que você hoje utiliza essa tecnologia a seu favor? Então, nós temos um grande aliado que convive
na nossa intimidade, que é o celular. Você pode até sair de casa sem a sua carteira, mas você volta a buscar o celular, porque no celular tem a sua carteira, tem a sua habilitação, tem a sua vida, tem o banco, e aí nas horas vagas ele tem um telefone. Isso aí chama-se celular, né? E o celular trouxe a nosso favor uma tecnologia chamada QR Code. Então as pessoas hoje, elas têm uma facilidade de ter uma forma mais segura de poder se comunicar, que é através do QR Code. Incrível, né? Muitas vezes a pessoa diz assim, eu não digo o meu telefone para você, porque eu corro o risco de você digitar e cair o número errado. Então eu vou aqui e abro meu WhatsApp e pego um QR Code do WhatsApp, né? Isso é normal, porque as pessoas usam que o QR Code é mais assertivo. Você hoje encontra outdoor que ele tem um QR Code e não tem nenhuma mensagem, tem uma foto de um animal e um QR Code de lado, você para dizer o seguinte, o que é que aquele animal está fazendo ali? Não, você quer saber o que é que o QR Code está dizendo, o que é que o animal está fazendo ali. Só que existe uma coisa muito séria, é que existem dois tipos de QR Code. Um QR Code estático e um QR Code dinâmico. O QR Code estático eu comparo muito com um palito de fósforo. Como assim, Gilvan? Você pega um palito de fósforo, risca o fósforo, e o fósforo acende, né? Se você apagar o fósforo, você não reutiliza o fósforo. O QR Code estático é isso. Todo QR Code tem como princípio direcionar você para um link. Então você vai lá e direciona para um link. Se aquele link quebrar, seu QR Code automaticamente, por ser estático, quebra. Existe um QR Code chamado dinâmico. O que é o QR Code dinâmico? Eu associo ele com um isqueiro. Você pode acender várias vezes enquanto tiver ali a pedra e tiver o gás. Então, o QR Code dinâmico, ele tem uma facilidade. E nós desenvolvemos uma plataforma que ele faz exatamente isso. Ele transforma o QR Code em uma ferramenta dinâmica. O que é que tem a ver com isso? Recentemente, eu fui num evento que estava tendo a inauguração, a divulgação de um empreendimento aqui em Uberaba. Material encantador, lindo. E tem um QR Code. Se tem um QR Code, o que é que vocês acham que eu fiz? Fui ler o QR Code. E o que é que vocês acham que eu achei? Um QR Code que a pessoa tinha colocado, um QR Code barato, não, de graça, que ele tem uma validade de 5, 6, 10 dias. Só que o rapaz da gráfica que fez a missão dele, não disse para a pessoa que gastou uma fortuna no material que aquele QR Code não ia funcionar além dos 5, 6 dias. Então, essa plataforma chama-se Tagify. E essa plataforma ela consegue fazer algumas coisas que eu questiono, que por que todo mundo não faz? É assim, se você não mede, onde é que está a sua eficiência? Então, quantas visualizações aquele QR Code que você usou tem? Você não sabe? Quem garante que ele é eficiente? Então, a plataforma nossa consegue medir. A nossa plataforma também questiona o seguinte, por que você tem que guardar aquele seu material em um Google Drive, em um ambiente de rede? Então, nós também guardamos o seu material que você quer mostrar. E nós conseguimos com isso, fazer que você tenha um QR Code que consiga atender a imagem, vídeo, áudio, PDF e links. Então, o que é que nós temos hoje para a comunidade, Karim? É que quando você vê aquela matéria que a gente viu daquela cidade falando sobre as belezas, por que você não coloca depoimento? Porque as pessoas, se botar um QR Code fixo, não pode mudar. Então, se vocês querem entender como podem valorizar o seu dia a dia, valorizem que a informação esteja na sua plenitude. Eu quero só encerrar com uma coisa, Karim. Quando você gasta um investimento em uma propaganda, em uma comunicação, e a comunicação, você esquece que quem manda na conversa não é quem fala, quem manda na conversa é quem escuta, e que você não está tratando quem escuta com o direito de estar atualizado com as informações que você quer, você está tendo um grande risco de não ser nem compreendido, mas ser excluído
Antigamente diziam água parada ou apodrece da dengue. Recentemente eu escutei uma pessoa dizendo o seguinte: a dengue também dá em água suja agora. Então, não existe nada que não precise ser atualizado, mas a gente precisa partir do princípio que eu quero que você entenda o que eu faço. Então, não faz sentido eu mandar você para um Instagram e pedir que você me dê o direito de escolher o que você quer que eu saiba. Não, porque eu não mando você para a postagem que você quer que eu saiba, para depois eu dizer assim, estou agora querendo saber as outras coisas do Instagram. É isso que nós fazemos na Tagfy. Fazemos com que a sua informação não só chegue, ela simplesmente esteja sempre atualizada. Esse é o nosso produto e essa é a nossa proposta que nós trouxemos aqui para fazer uma parceria e fomos muito bem recebidos, porque a gente acredita que a parte técnica, ela não é só fundamental. A parte técnica é essencial, porque sem a técnica vem a expressão eu acho. E eu acho, ela na verdade, ela gera situações como uma ponte que nós tivemos e vidas. Quem você vai explicar porque a vida que estava lá naquele exato momento estava no lugar errado, na hora errada? Para quem? O que a gente precisa é valorizar esse tipo de roda que vocês fazem, esse tipo de ações que vocês fazem. Trazer que a informação esteja sempre perpétua, porque na hora que você faz um podcast, a pessoa que deveria estar aqui não está, mas a pessoa que precisava escutar aqui vai ter a oportunidade de escutar no momento que ela tiver, porque quem manda na conversa é quem escuta, porque a pessoa que está me escutando nesse exato momento talvez não tenha entendido que o QR Code que ele acabou de distribuir pode estar furado. Então, fala comigo, me chama que eu te explico. Muito obrigado. Beleza. Pode passar para o Márcio. Antes do Márcio falar, por que eu pedi para o Gilvan estar aqui? A gente falou muito de inovação tecnológica em todos os nossos momentos. Nós levamos inovação tecnológica para o 24º Loft, fizemos palestra. Minha esposa achou que só conhecia um Carim, e a gente trouxe de Brasília o meu xará, o Carim Nabuti, que inclusive provou da escolha de um lote. Brasília é muito comum você fazer lojas para pequenas lojas em regiões pré-determinadas pelo plano diretor de Brasília para poder locar. E ele, da escolha do terreno ao pós-venda, ele foi mostrando o uso da inovação da IA, da inteligência artificial, passo a passo, de forma simplificada, comparou inclusive o projeto. Então, durante todo o tempo, o CREA tem essa preocupação muito exacerbada, a gente fazer a valorização profissional através da inovação tecnológica. Mas não é só a inovação que nós vamos usar nos nossos projetos, não. O profissional ele é conteúdo e forma. Você pode, às vezes, ter muito conteúdo, mas se você não sabe se expressar, se você não tem uma informação para deixar com o outro adequada, então foi nessa esteira que o Gilvan trouxe informação para cá e fez parceria com a gente. Então, depois, quem quiser conhecer mais, inclusive os nossos companheiros do Estado e do Brasil, é um negócio bacana que vale a pena, porque profissionalmente é interessante para a gente. Agora nós vamos ouvir o Márcio. O Márcio foi apresentado hoje, mas já conheço o Márcio desde o século passado. O Márcio, agora brincadeira à parte, o Márcio mexe com uma área muito interessante para nós também, que é o estágio, né, do CIE. Então, essa roda de conversa ela está passando por todas as parcerias que nós fizemos com o Conselho e todas as atividades que nós fizemos, independente do chamamento ou de um patrocínio. E a gente está desenvolvendo uma forma da gente ter aqui uma condição de colocar estágio, porque o estudante, a gente tem parceria com as instituições de ensino superior, a gente levou todos, fez evento com todas, sempre trouxe aqui. Então é importante a gente falar um pouquinho do que a gente está pensando, né, Márcio, com relação a estágio. Primeiramente, eu agradeço o Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro, né, por esse convite. E o CIE hoje ele existe em toda Minas Gerais, né? Nós já estamos há 45 anos levando a oportunidade para os jovens. Nós levamos os jovens, os estagiários, que todos aqui já fomos estudantes, e sempre a gente precisou de ter a primeira vez, de começar um trabalho. Então, se ele leva esse estágio para as empresas, né, através do programa de estágio e aprendiz, para facilitar
o estudante ter o início da carreira e para a empresa ter a oportunidade também de ter essa troca de experiência, né? Levar o estudante, tirar da sala de aula e o estudante mostrar o que ele aprende para as empresas. E conseguimos isso também com uma boa redução de custo para a empresa, que é um fator muito importante hoje na nossa economia. E o CIE hoje está em Uberaba já há 10 anos, né? Hoje estamos junto com o Cine, né? Que é com a prefeitura, não ocupando um espaço, e nos colocamos à disposição de vocês. E pedimos, né, sempre, estagiário, vamos procurar uma empresa, a empresa dê uma oportunidade para o estagiário, todos somos estudantes. E esse é o nosso trabalho aqui, um trabalho social, é uma instituição filantrópica, tá? Privada e filantrópica também, e é o que a gente vem buscando essa parceria com vocês. Okay? Márcio, é importante você saber que o CREA tem feito um trabalho muito específico nessa área e tem, inclusive, nos impelido, enquanto instituição, a fazer a mesma coisa. Ele hoje tem um banco de dados para os profissionais colocarem lá, as empresas buscarem profissionais, né? Eu disse aqui que o recém-formado é tratado até o 5º ano hoje como recém-formado, então, e da mesma forma os estudantes. E com a plena liberdade da gente poder aprofundar esse tipo de coisa, porque a gente precisa, quando a gente fala de valorização profissional, de fazer o network, trazer todo mundo para o processo, inclusive estrategicamente olhando para o amanhã. Né? Quando eu vejo assim, jovens como Vinícius, Rafael, vindo para o Instituto, né? A gente já está aqui há muito tempo, porque a gente precisa deixar legado e deixar o próximo, porque nós vamos passar. Então, quanto mais jovens estiverem vindo para o Instituto, mais sequência nós teremos enquanto instituição. Então, nós temos parceria com diversas faculdades, escolas aqui da nossa região, inclusive com o Uniub, todas as universidades, aqui a Universidade Federal, onde nós colocamos os estudantes de engenharia e de outros cursos à disposição de vocês. Cuidamos de toda a parte jurídica, é bem tranquilo o nosso trabalho. Ele leva para o cliente, que é para a empresa, uma tranquilidade e uma segurança. O IATM tem relação com as 5 instituições que formam profissionais da nossa área. O FTM, IFTM, Uniub, FASU e Unifax. Então é importante que seja... Às vezes uma escola ou outra tem o seu próprio programa, mas quanto mais informação à disposição do jovem, quanto mais informação à disposição do mercado, contratante, o CREA tem muito essa preocupação e a gente também. Interagir com o contratador, interagir com o profissional, interagir com o poder público, interagir com a instituição de ensino superior, interagir com o registrado, associado, ou seja, abrir esse leque, né, porque isso vai ser bom, no fundo, para todos. Beleza, Márcio? Agora, o nosso Maurício Pincelli, meu amigo de longa data, presidente do SIGRA, com quem o IATM dividiu, fez concomitantemente, essa é a expressão que está lá, o 24º LOF 9 IATM e a 12ª Expo SIGRA. Momentos separados, com as sinergias de fazer, ao mesmo tempo, um evento dessa magnitude. Inclusive com temas, eles tiveram alguns temas muito próximos da nossa área, e a gente trabalhou isso de forma... Então, eu tinha chamado, porque está tudo dentro do nosso processo. O que teve de evento esse ano aqui? Fala, Maurício. Olá, tudo bem? Então, o Expo SIGRA, na verdade, sempre teve apoio e sempre estiveram junto, o IATM, né? O presidente Cláudio nos procurou, né? O Carim e o nosso presidente lá de BH também estive reunido com eles. Foi um sucesso, né? O que propositou essa roda de conversa aqui, que inclusive pelos eventos do IATM, que realmente nós estamos vendo uma maneira mais bacana, todo mundo se interagindo, todo mundo se conhecendo, né? Isso é bacana, porque isso gera negócio. E, na verdade, como todos aqui somos, da saúde, está na saúde, segurança do trabalho, engenheiro, o outro engenheiro agrônomo, e todos aqui querem fazer negócio, né? O Instituto precisa de fazer negócio. E a feira é para fomentar negócio, e teve muita parte técnica, né? Lá vocês tiveram vários palestras lá, trouxeram, você até comentou o seu xará lá, né? E todo mundo que foi gostou. Realmente um ambiente bacana, e eu acho que a sociedade precisa desses eventos, e eu acho que vocês estão no caminho certo devido ao fato de estar trazendo para dentro da entidade, não é só passar aqui na porta e ver que aqui tem um instituto. Tem gente humana trabalhando aqui, como o professor
que estava comentando ali das rodovias, das nossas rodovias. Isso não é um problema político, nós não queremos criar caso, não, nós queremos resolver o problema da nossa sociedade, do nosso Brasil, que é imenso, e o nosso país precisa realmente de rodas de conversa dessa aqui para engrandecer o associativismo, né, que é da onde nós viemos. E queria só agradecer, e só lembrando que o Luciano Viludo é nosso vice-presidente hoje, e ele está na presidência do Sinduscom, foi presidente da casa também, tá? Já. Ele me pediu para dar esse recado. Nosso associado. E feliz 2025 para todo mundo, tá? Obrigado. Valeu. Nando Modesto, sempre alerta, nosso engenheiro de segurança do trabalho, com quem nós fizemos um podcast. Foi muito engraçado, gente. A gente falou mais de 1 hora, quase 1h30. Estava o Fernando e mais 2 profissionais. Aí, quando a gente estava acabando, eu fui fazer essa pergunta que eu disse aqui. O que eu não perguntei? Ele falou, não, é uma série da Netflix, esse é o primeiro capítulo. Vamos preparar mais uns 5. O Mike quase caiu da cadeira. Eu falei, mas vamos fazer tudo uma vez? Não, um de cada vez. Fernando? Muito bom, saudações a todos os companheiros aqui presentes. Eu penso que foi um ano muito produtivo para o profissional de engenharia de segurança do trabalho. A gente conseguiu ter bastante avanço na interpretação do que é realmente a engenharia de segurança do trabalho dentro do contexto de mercado. Nem sempre foi assim. Antigamente, o profissional de segurança do trabalho ele era visto como um empecilho, aquele profissional que está ali para travar, né, para não deixar a produtividade ocorrer, para não bater meta, aquele que sempre tem uma justificativa do porquê não fazer, e não aquele que apresentava uma solução, aquele que vinha com uma proposta para aumentar a produtividade da empresa. Então, a gente conseguiu avançar nesse quesito, mostrando a humanização desse profissional. Como que esse profissional lida no mercado de trabalho, como que é a interação dele com os outros profissionais, para entender que o que ele está lidando ali é com outro ser humano. Ele tem a parte técnica, que ele pode e deve coordenar de maneira igual, mas quando ele está tratando com outros profissionais, isso precisa ser individualizado, né? Quando eu tenho um profissional que é fanático por futebol, por exemplo, eu preciso entender que o dia que o time dele perder, eu vou ter que ter uma atenção necessária a mais com ele. Ele não pode, talvez, estar fazendo um trabalho de espaço confinado, um trabalho de altura, assim como aquele profissional que tem um filho doente, passou a noite inteira no hospital acordado, né? Então, também temos que ter uma atenção melhor com esse profissional para não deixar o risco aumentar. A parte de prevenção é a parte que a gente precisa atuar, porque depois que ocorre o sinistro, são só correções que a gente pode fazer. O sinistro já ocorreu, existem as medidas determinadas por lei que a gente precisa tomar, existem as medidas determinadas pelos procedimentos internos de cada empresa que a gente também precisa tomar, mas é na prevenção que a gente precisa atuar e ter um foco maior. E é também nessa área que está a oportunidade do profissional de engenharia de segurança do trabalho ganhar dinheiro. Antigamente a gente tinha aquela ideia de que o profissional estava ali apenas para cumprir legislação, cumprir todas as NRs, todos os procedimentos, e hoje a gente já está quebrando esse paradigma. O profissional de segurança do trabalho hoje, que investe em conhecimento, entende as ferramentas disponíveis no mercado, ele ganha dinheiro. Ele sabe desenvolver um RASOP, sabe desenvolver uma investigação de acidente, sabe realizar as análises de risco, e aonde está a grande abertura do mercado profissional de engenharia de segurança do trabalho. E é importante a gente ter espaços como esse, onde o CREA, o Instituto de Engenharia, oferece cursos, profissionalização, atualização, debates, rodas de conversa, para a gente conseguir atualizar esse profissional e direcionar dentro do mercado onde ele está atuando. Olá a todos, é uma honra poder estar aqui hoje representando a minha área de formação, engenharia de produção e engenharia da qualidade. É muito prazeroso a gente poder ministrar assuntos, palestras, participar do podcast de um assunto tão especial, que é o Lean Manufacture, assim como a engenharia de produção. E é importante a gente trazer
para novos profissionais, para profissionais que já estão na área, conteúdos que possa enriquecer. E fico muito feliz com o convite de estar aqui ministrando as palestras, participando também do podcast, justamente por isso, para poder compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento enquanto engenheira. E acredito que é muito importante ter esses momentos, participar também desses eventos, para que a gente possa contribuir, ter também a oportunidade do network e inspirar novas gerações, novos engenheiros que estão por vir, e para que eles também saibam que tem um instituto que eles podem apoiar, ter como apoio, né? E também conhecer novas pessoas, pessoas experientes, que podem alavancar eles enquanto profissionais, enquanto engenheiros, e eu agradeço muito pela oportunidade. Saudações a todos, meu nome é José Cláudio, eu agradeço a participação no podcast, o convite do Karim. Eu sou geólogo e trabalho com água subterrânea, então o podcast abriu uma oportunidade de eu praticamente apresentar um bom resumo de todos os trabalhos que foram feitos por mim ao longo do ano, somente relacionado à questão do abastecimento da água da cidade de Uberaba, envolvendo água subterrânea, a questão do aquífero Guarani, aqui a perfuração de poços, a questão das mudanças climáticas, até mesmo situações relacionadas à situação que aconteceu em Porto Alegre. Então, é uma boa oportunidade de divulgar o meu trabalho, né, os trabalhos que vêm sendo feitos pela universidade onde eu trabalho, e também uma forma de apresentar à sociedade a questão da água subterrânea, que é uma área um pouco conhecida e muitas vezes na parte de gestão acaba não sendo muito considerada na avaliação, nos projetos. Então, eu agradeço a oportunidade. Bom, boa tarde. Meu nome é José Nilson, eu sou geógrafo, e pela geografia eu trabalho com a geomorfologia, né, que é a ciência que estuda os processos de formação do relevo, né? E por essa especialidade, o meu trabalho dentro da geografia está associado à análise da paisagem, do uso e ocupação dos espaços, né? E por essa intimidade com essa questão da análise de uso e ocupação dos espaços, eu venho trabalhando também com essa perspectiva, com a perspectiva de análise dos impactos ambientais decorrentes dessas ocupações, né? Dando, evidentemente, a visão, o olhar do geógrafo nessa questão. Eu aproveito, né, tenho que aproveitar, obviamente, o momento para agradecer o Karim, o convite, né, por participar desse processo esse processo educacional que é o podcast também, né, e por entender que inclusive dentro do que a gente conversou no podcast de hoje, né, que a educação ela é um pilar extremamente forte para que a gente consiga transformar a nossa sociedade, né, no que diz respeito a trabalhar o pensamento das pessoas no sentido de um comportamento mais preventivo, né, num comportamento mais equânime, mais equilibrado, né, com as questões relacionadas à natureza, ao uso e ocupação do espaço, à exploração dos recursos ambientais, né, a preocupação premente que a gente tem, que é a questão do recurso hídrico. Aqui Uberaba é um exemplo claro disso, né? Nós passamos aí recentemente aí por um período, né, de escassez hídrica bastante forte, né, de 180 dias aí com problemas relacionados a abastecimento público, né? E acho que problemas como esse, além dos problemas que foram colocados aqui também, as dificuldades, o nosso colega que teve que se ausentar falou bem da questão das estradas, né, da infraestrutura, né, em si, né, e eu gostei muito da fala dele porque ele colocou algo bastante interessante, que essa infraestrutura, né, precisa ser pensada também numa perspectiva mais humana, né, do que só efetivamente no custo, né, no quanto vai custar, né, e toda vez quando a gente economiza muito em questões muito importantes assim, a gente acaba sacrificando vidas, né, a gente coloca vidas em risco, né. Então dentro dessa perspectiva educacional, a gente precisa também trabalhar a sociedade para
para reavaliar os pensamentos, reavaliar paradigmas, e eu acho que o momento desse, não só esse momento da discussão aqui breve, mas também o que o podcast vai influenciar pessoas ou dar oportunidade às pessoas a refletirem também, né, sobre essas realidades que cada um de nós, dentro das especialidades, né, conseguiu contribuir com o podcast. Então, nesse sentido, eu parabenizo aí o sistema, né, pela oportunidade e também me agradeço. Obrigado. Bacana. Eu já partindo para o encerramento, queria agradecer a todos, dizer para quem está nos assistindo que essa roda de conversa fecha um termo 57/2024, um termo de cooperação do Instituto de Engenharia e Arquitetura Triângulo Mineiro com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, onde a gente fez 13 podcasts e essa roda de conversa que está gravada e vai ao ar para o mundo, né? Então, por favor, quem está nos vendo, vocês mesmos, no nosso canal do YouTube, que é tudo IATM, no Instagram, no site, tem essas informações lá. Mas a gente aproveitou e fez aquilo que o CREA pede. A gente trouxe, porque a gente teve um chamamento, onde a gente fez curso, palestras, a gente fez plantio de árvores, a gente fez ação social, a gente fez ação ambiental, a gente hoje recolhe baterias e coisas do gênero aqui, e a gente fez uma parte de mídia social bem interessante. Durante 6 meses, de 7 meses, praticamente de junho para cá, todo dia saiu uma notícia do sistema nas nossas mídias sociais. Então, a gente colocou, foi lá e trouxe o que era mais importante que o CONFEA estava falando, o CREA e a multa. Todos os dias, nesse período, com exceção de final de semana, a gente fez publicações, fez postagens do Instituto, dimensionou. A gente fez esse chamamento, que a gente está finalizando aqui agora. A gente teve fechamento com workshop, com palestras, a gente fez debates falando de ESG, que é uma outra coisa importante, a gente está falando muito em sustentabilidade, em governança, em essas situações. A gente fez rodadas de negócio, a gente foi para o 24º Loft, não só expôs, levou, como o CREA sempre pede, a gente trabalhou com todos os públicos. A gente visitou a região, a inspetoria do CREA aqui atende 9 cidades, então nós fomos nas 9 cidades, estivemos conversando com prefeitos, com a cidade, com a população. O CREA fez desde o ano passado, nomeou um representante, então aqui está a inspetoria do CREA Uberaba, mas Conceição tem um representante, Conquista, Delta, Sacramento, Campo Florido, Nova Ponte, por aí vai. Ou seja, a gente está procurando falar com o profissional, falar com quem nos contrata, mostrar essa importância e principalmente valorizar. A gente tratou de temas que foram das áreas ambientais, mudanças climáticas, inovações tecnológicas. A gente fez os podcasts, foram 7 programas de áreas da engenharia, 3 de áreas da agronomia especificamente, um institucional com CREA, um do design, um das geociências e esse fechamento agora. Ou seja, eu acho que a gente passou, né, pudesse fazer uma prestação de contas, por tudo aquilo que a gente se comprometeu a fazer, junto com o sistema, CONFEA, CREA Multa, a gente teve o apoio do CONFEA também, a gente fez um curso de oratória, aliás, fantástico, os cursos. A gente teve o apoio da Mútua, e importante entender que essas coisas se renovam. Já tem alguns anos que a gente vem fazendo isso, sempre visando a valorização profissional, mostrar para a sociedade a importância que cada um de nós tem enquanto cidadão, enquanto relacionamento. A gente foi nas instituições de ensino superior, todas da nossa área, ou seja, a gente fez o que estava nos nossos escopos e um pouquinho além. Então, em nome do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, especificamente em nome do Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro, do presidente Cláudio, que está lá cuidando de alguns problemas pessoais, né, todo mundo sabe, ele perdeu a mãe recentemente. Queria agradecer cada um que veio aqui hoje para a gente poder fazer o que o CREA sempre pede, um fechamento, com quem ministrou palestra, com quem fez podcast. Acho que dos 13 podcasts nós temos representantes de 6 aqui, palestras, eventos, loft, workshop, toda inovação tecnológica, ou seja, todas as áreas que a gente esse ano atuou, né, que a gente buscou parceria, a gente foi para a ponta,
né? E esse é um trabalho que a gente fica muito orgulhoso de estar concluindo. Tá? Então, muito obrigado a cada um de vocês, a todos, e que o 2025 reserve coisas ainda melhores para nós. Valeu, gente. Obrigado.